7 de setembro tem manifestações a favor e contra a anistia espalhadas pelo país. E você vai ver ainda. Ataque a tiros em Jerusalém deixa mortos e feridos. E ainda, Rio de Janeiro antecipa a Operação Verão e praias ganham reforço na segurança. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Você acompanha agora os destaques desta segunda-feira, dia 8 de setembro. Em Brasília, o dia 7 de setembro, feriado, foi marcado pelo tradicional desfile cívico-militar no Dia da Independência, com a participação do presidente Lula e outros ministros. Antes do veredito sobre a trama golpista de 8 de janeiro, milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro se manifestaram também no domingo. O presidente Lula abriu neste domingo o desfile cívico-militar do Dia da Independência na esplanada dos Ministérios em Brasília. Lula e a primeira-dama Janja da Silva chegaram à esplanada em carro aberto após passarem revista às tropas próximo ao Palácio do Planalto. Este ano, o desfile ocorre em meio à crise bilateral entre Brasil e Estados Unidos, provocada pelo presidente americano Donald Trump, que impôs tarifas comerciais aos produtos brasileiros para pressionar o país a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Aliados de Bolsonaro e partidos de oposição tentam pautar um projeto de lei de anistia no Congresso Nacional para livrar o ex-presidente e participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023 de qualquer responsabilização pela trama golpista. Milhares de bolsonaristas foram às ruas do país neste domingo antes do veredito do Supremo Tribunal Federal sobre a trama golpista. O STF dará esta semana seu veredito no processo contra Jair Bolsonaro por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, que pode condená-lo a mais de 40 anos de prisão. Em prisão domiciliar preventiva desde agosto, o ex-presidente foi o protagonista ausente dos atos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O ato principal começou às 15 horas na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, com a presença de vários presidenciáveis da direita. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi um deles. Também esteve no palco o pastor Silas Malafaia. Uma multidão se reuniu também neste domingo na orla de Copacabana, na zona sul do Rio. As manifestações pedem anistia para centenas de bolsonaristas condenados pelo ataque às sedes dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro promoveu esses atos como uma última tentativa de se manter no poder após perder as eleições para Lula. O bolsonarismo busca votar a anistia no Congresso e que ela também beneficie seu líder, caso ele seja condenado. Bandeiras dos Estados Unidos também foram vistas nos atos deste domingo. Há um mês, o presidente americano Donald Trump impôs tarifas aduaneiras punitivas ao Brasil, sob o argumento de que existe no país uma caça às bruxas contra Bolsonaro, seu aliado. No mesmo dia, no centro da capital paulista, manifestantes se reuniram em defesa da soberania nacional e contra a proposta de conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em discussão no Congresso. Uma mobilização na Praça da República, no centro de São Paulo, foi realizada em resposta às manifestações de bolsonaristas. Segundo estimativa do monitor do debate político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e da Universidade de São Paulo, em parceria com a organização More in Common, a estimativa de público ficou entre 8.000 e 9.800 pessoas. O ato foi organizado em defesa da soberania nacional e contra a proposta de conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a seus apoiadores condenados por crimes contra a democracia, que está em discussão no Congresso. A manifestação neste feriado da Independência contou com a presença dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e do Trabalho, Luiz Marinho, além do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e os deputados federais de esquerda, Guilherme Boulos e Érica Hilton. A bandeira principal da manifestação foi a defesa da soberania nacional.
tema que ganhou força após o governo dos Estados Unidos impor uma taxa de 50% a produtos brasileiros como forma de tentar interferir no julgamento de Bolsonaro. Manifestantes levaram faixas e bandeiras contrárias à concessão de uma anistia ao ex-presidente e a seus apoiadores condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. A Advocacia do Senado pediu a prisão preventiva do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, por ofender, atacar e perseguir a ex-senadora e prefeita de Crateús, no Ceará, Janaína Farias. O pedido consta de uma ação da Justiça Eleitoral do Ceará, em que Ciro é réu por violência política de gênero, em 2 documentos protocolados nos dias 1º e 4 de setembro. A ação apura possíveis delitos em falas do ex-governador contra a prefeita. E olha, nesta segunda, 6 pessoas morreram e pelo menos 10 ficaram feridas em um ataque a tiros em Jerusalém Leste. Segundo a polícia, 2 homens abriram fogo em um ponto de ônibus. Um ataque a tiros deixou vários mortos e feridos em Jerusalém Oriental nesta segunda-feira. O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramô, em Jerusalém Oriental, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, 2 criminosos abriram fogo contra um ponto de ônibus. A corporação detalhou que um agente das forças de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente e neutralizaram os agressores. O gabinete do primeiro-ministro informou que Benjamin Netanyahu estava em reunião com os comandantes das forças de segurança. Em um comunicado, o movimento islamista Hamas, em guerra com Israel na faixa de Gaza, celebrou o ataque e afirmou que os agressores eram palestinos. Moradores e autoridades em Kiev, na Ucrânia, contabilizam os estragos após a capital ter sido alvo de ataques da Rússia. Foi o maior bombardeio desde o início da guerra. A Rússia lançou sua maior ofensiva aérea contra a Ucrânia desde o início da guerra. Uma rajada de drones e mísseis que deixou pelo menos 5 mortos e provocou um incêndio na sede do governo em Kiev. O ataque também danificou vários prédios altos em Kiev, relataram os serviços de emergência. Em um edifício residencial, uma mãe e seu bebê de 2 meses morreram. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou durante a noite mais de 800 drones e mísseis contra a Ucrânia, o maior ataque desde o início da guerra em fevereiro de 2022. As defesas aéreas derrubaram ou neutralizaram 747 drones e 4 mísseis. A primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, mostrou os danos dentro da sede do governo ucraniano. Pela primeira vez, o telhado e os andares superiores foram danificados devido a um ataque inimigo. Os socorristas estão combatendo o fogo, informou a premier. O ataque contra a sede do governo da Ucrânia, um grande complexo no coração de Kiev, é o primeiro desse tipo desde o início do conflito. Desde o começo da invasão russa, o governo em Moscou não deu sinais de querer cessar sua ofensiva contra essa ex-república soviética e mantém suas exigências para um acordo de paz, condições inaceitáveis para a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou o ataque e pediu a atenção dos aliados internacionais. Eleito com a promessa de acabar com a guerra na Ucrânia, o presidente Donald Trump disse após esse bombardeio que nós vimos na reportagem que está pronto para impor uma segunda fase de sanções contra a Rússia. O republicano não especificou quais seriam as medidas, mas tanto Moscou quanto países compradores de petróleo russo podem ser alvos das sanções. E olha, líderes de países do BRICS, o bloco de países emergentes do sul global, se reúnem para discutir formas de ampliar a parceria e o comércio no bloco por conta do tarifaço, as guerras e também a COP30. O encontro foi organizado pelo governo brasileiro, que está no comando rotativo do bloco. O objetivo da reunião do bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Irã e Arábia Saudita.
não é discutir somente o tarifaço dos Estados Unidos contra integrantes do BRICS e outros países. A cúpula se propõe a debater diferentes perspectivas do multilateralismo, o que contempla, além da imposição de tarifas pelos Estados Unidos, guerras na Ucrânia e Gaza e a necessidade de reformas das Nações Unidas e da Organização Mundial do Comércio. O encontro acontece 2 meses após a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, período no qual as tensões aumentaram no cenário internacional, inclusive com críticas frequentes de Trump ao bloco. Desta vez, a reunião não termina com uma declaração oficial, mas a intenção é marcar posição sobre temas da agenda internacional, mas respeitando as nuances políticas de cada integrante do bloco na relação com os Estados Unidos e outros países. O governo brasileiro aproveita para reforçar a defesa da soberania brasileira durante encontro, mas com um tom calibrado para dar pretexto a novas sanções dos Estados Unidos. A reunião também serve para refazer o convite para que os países do BRICS para que se engajem na COP30, que será realizada em novembro em Belém. Os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, BPC, não vão mais poder fazer apostas online, nas chamadas bets. Essa medida veio após uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Até o fim deste ano, o governo federal promete impedir novos depósitos de contas de beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada em apostas nas chamadas bets. Segundo o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, a determinação do STF busca uma forma de proibir o uso de recursos de programas assistenciais em apostas online. De acordo com o governo, para impedir o acesso, beneficiários de Bolsa Família e do BPC não vão conseguir abrir contas para apostar, e os beneficiários que já têm contas registradas não vão conseguir fazer novos aportes para jogar. Isso porque, para fazer depósitos em uma conta nas bets, o apostador precisa usar o seu nome para poder dar os lances nas competições. O governo vai exigir das cerca de 80 casas de apostas esportivas autorizadas a funcionar no país, de forma legal, que façam consultas em um sistema informatizado disponibilizado pelo Serviço de Processamento de Dados toda vez que um novo apostador fizer o seu cadastro, e também quando o novo depósito for feito em suas contas nas bets. Os dados vão para uma central de cadastros, e o objetivo é que esse novo sistema esteja funcionando ainda no mês de setembro, mas que ele tenha um período de adaptação de 1 mês. Essa plataforma de consultas deve estar funcionando plenamente até o fim deste ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em agosto, mais de 50 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo Bolsa Família e o BPC. Contava com quase 4 milhões de beneficiários em julho deste ano. E olha, agora falando de saúde, com um recente surto de Covid-19 registrado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aumentou a preocupação com a doença em vários estados. Então, vamos relembrar agora um pouquinho quais são os cuidados necessários em relação à doença. Depois de serem confirmadas 2 mortes por Covid, mais de 60 casos em pacientes e 9 em funcionários do Hospital Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também houve aumento de casos em outras unidades da federação. Foram registrados casos da doença no Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Piauí e Paraíba. Mas, apesar do cenário ainda não ser considerado preocupante, os infectologistas alertam que a vacinação é muito importante, principalmente para os grupos de maior risco. No momento, a Covid-19 atinge populações muito específicas, principalmente crianças abaixo de 2 anos de idade e pessoas com 60 anos ou mais. Esses 2 grupos de risco devem fazer uso da vacina. Se essas pessoas forem expostas ao vírus e se não forem vacinadas, devem ser impactadas de forma semelhante ao que aconteceu na pandemia, aumentando o risco de complicação e de internação hospitalar. Especialistas alertam que o ideal é que todos sejam imunizados contra o coronavírus pelo menos 1 vez por ano. Mas, depois da onda de vacinação em massa, houve um relaxamento e diminuição pela demanda do tratamento imunológico. Segundo informações, no Rio de Janeiro, a Covid é a doença respiratória com maior responsabilidade pelo aumento das internações no estado, tendo como alvos principalmente idosos.
E veja a seguir, Rio de Janeiro antecipa a Operação Verão e reforça a segurança nas praias. E vamos ver o tempo agora na cidade de Abaiara, no Ceará, 29 graus neste momento. O Redação Hit volta já já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. O partido do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreu uma dura derrota para a oposição peronista nas eleições legislativas provinciais de Buenos Aires. O pleito é considerado crucial às vésperas das eleições parlamentares de meio de mandato que vão ocorrer no dia 26 de outubro. O presidente da Argentina, Javier Milei, prometeu acelerar as reformas libertárias após uma derrota esmagadora nas eleições provinciais de Buenos Aires, antes das aguardadas eleições de meio de mandato. Milei cortou gastos públicos, especialmente com idosos, desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023 e aceitou a derrota de seu partido para o movimento peronista de centro-esquerda. O que deve ficar claro é que, sem dúvida, no plano político, hoje sofremos uma clara derrota e, se alguém quiser começar a reconstruir e seguir em frente, a primeira coisa que devemos aceitar são os resultados. Hoje, os resultados não foram positivos e sofremos um revés eleitoral e devemos aceitar isso. O peronismo de centro-esquerda, reunido na coalizão Força Pátria, venceu com mais de 47% dos votos, contra 33,8% da governista A Liberdade Avança. Os números foram divulgados pelo órgão eleitoral após a apuração de 94% das urnas. A província de Buenos Aires, governada pelo peronista de centro-esquerda, Axel Kicillof, é responsável por mais de 30% do PIB argentino e reúne 40% do eleitorado nacional. A eleição renova 23 cadeiras no Senado e 46 na Câmara dos Deputados, na legislatura provincial. Mas, além dos cargos em disputa, a eleição era acompanhada de perto por seu simbolismo em meio às turbulências políticas e econômicas que o governo enfrenta. E aqui no Brasil começou a Operação Verão 2025-2026 na orla do Rio de Janeiro. Mais de 1.000 agentes intensificam as fiscalizações com o controle do trânsito e o patrulhamento preventivo, proporcionando mais segurança à população no deslocamento às praias, na permanência na orla e também na volta para casa. Direto do Rio de Janeiro, o repórter Anderson Nascimento traz os detalhes. A Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Ordem Pública deram início nesta semana à Operação Verão 2025-2026, que vai reforçar a segurança e o ordenamento urbano em toda a orla carioca e em áreas de grande movimentação de pessoas, mesmo ainda em período de inverno. A ação busca preparar a cidade para o aumento do fluxo turístico e da população nas praias durante os dias de calor. Mais de 1.300 policiais militares e cerca de 1.000 agentes municipais participam da operação, que inclui patrulhamento preventivo, monitoramento do transporte público, controle do trânsito e fiscalização do comércio irregular. A novidade nesta edição é a ampliação do uso de câmeras integradas ao sistema 190 e a utilização de drones equipados com reconhecimento facial para auxiliar na identificação de suspeitos e irregularidades. O policiamento conta ainda com viaturas, motos, quadriciclos, cavalaria e cães, além de tendas de apoio espalhadas pela orla, do Leme ao Pontal. As imagens captadas por drones, helicópteros e câmeras corporais serão transmitidas em tempo real para o carro comando da PM, instalado no arpoador, e para o Centro Integrado de Comando e Controle, fortalecendo a integração entre os órgãos de segurança. Além da parte policial, a 7 Rio terá 68 agentes diários
rodoviários em pontos estratégicos para orientar o tráfego e minimizar as retenções. Já a Secretaria Municipal de Transporte vai ampliar a oferta de ônibus em dias ensolarados, sobretudo no fim da tarde, quando o movimento é maior, e preparou rotas alternativas em caso de chuvas e alagamentos. A expectativa é de que a operação garanta mais segurança, mobilidade e organização para moradores e turistas durante a temporada. E hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada pela ONU e Unesco no dia 8 de setembro de 1967, para destacar a importância social da educação para o desenvolvimento social e econômico mundial. A alfabetização é a base da educação, fundamentada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas o acesso ao ensino básico de qualidade ainda é uma realidade distante para muitas pessoas que encontram dificuldades para se alfabetizar ou continuar os estudos pelas desigualdades sociais, por preconceitos diversos, por disparidades de gênero e tabus culturais. Sem acesso à educação, não há pleno exercício da cidadania. Para buscar apoio de governos e organizações sociais, a ONU estabeleceu seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, metas em diferentes áreas a serem alcançadas até 2030. A educação de qualidade é um dos destaques e tem como objetivo assegurar o direito à educação de forma inclusiva para todas as idades, promovendo um ambiente escolar saudável e que vá além do letramento, tratando o ensino como método de formação cidadã. Cerca de 617 milhões de jovens no mundo não conseguem ler ou fazer contas simples de matemática, mesmo que estejam estudando regularmente. As pessoas que se encontram nessa situação de alfabetização precária ou quase nula são conhecidas como analfabetos funcionais, descrito com a falta de capacidade de leitura e interpretação de textos, assim como ter grande dificuldade em realizar contas matemáticas básicas. No Brasil, a cada 10 pessoas, 3 não conseguem escrever corretamente, ler e interpretar textos simples ou fazer contas. De acordo com o indicador de alfabetismo funcional, 13% da população brasileira que conclui o ensino médio tem analfabetismo funcional. Os programas de acesso à educação básica e planos de alfabetização aplicados no Brasil resultaram em uma queda no número de analfabetos. E não alfabetizar é dificultar o acesso à saúde, à informação, ao mercado de trabalho, às condições mais dignas de vida. Não promover a educação básica é transformar o ser humano em apenas mais um número em milhões, tirando do indivíduo a chance de expressar sua opinião, de exercer sua cidadania plenamente, além de torná-la vulnerável à manipulação. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer a cidade de Timbé do Sul, em Santa Catarina. Conhecido pelas suas paisagens naturais e turismo de aventura, incluindo cachoeiras e piscinas naturais na Serra da Rocinha, Timbé do Sul é um município de Santa Catarina, fundado por imigrantes italianos em 1917. A agricultura é o pilar da economia com a produção de arroz. Pequenas indústrias de moveleiro e desdobramento de madeira também contribuem para o desenvolvimento da região. E a gente encerra a edição desta segunda-feira agora. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo começo de semana para você. Até amanhã.